Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa terça-feira poderosamente. Nós vamos dar hoje continuidade à nossa leitura da Bíblia, o livro de Amós, capítulo 5. Muitas das vezes você vê a gente interrompendo aqui a leitura bíblica devido ao nosso trabalho, mas vamos retomar aqui com toda a fé. Hoje vamos falar aí do capítulo 5 de Amós. O propósito aqui é um chamado ao arrependimento sincero e a busca da justiça. Israel está caminhando na injustiça social. E aí eles falam, eu me arrependi, mas continua explorando o pobre, a viúva e o órfão. Então não houve um arrependimento, porque arrependimento ele toca mudança de atitude, né? E se não houve mudança, e se não houve atitude, então não houve arrependimento. Então, Amós, capítulo 5, começa com uma lamentação sobre a queda de Israel, um povo que vivia na luxúria, mas também explorava os pobres. Então, o profeta aqui ele vai chorar, implorar por Israel, como tivesse aqui já destruído. Então, ele está prevendo aqui apenas um pequeno mover de Deus, essa é a realidade, né? Então, ele está prevendo aqui o julgamento, a sobrevivência e o julgamento. Olha o que diz aqui o verso 1 do capítulo 5 de Amós. Ouça esta palavra, ó nação de Israel. Este lamento acerca de vocês, caída para nunca mais se levantar. Esta é a Virgem Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem levante. Assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e o que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel. Busquem e terão vida. Não busquem Betel, não a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele rompera com fogo entre os descendentes de José. É muito forte. Busquem o Senhor e terão vida. É o que diz aqui a palavra de Deus do verso 1 ao verso 3. E continua aqui no verso 2. Aqui Amós faz um apelo aqui, um apelo muito grande, urgente ao arrependimento. No verso 4, é muito forte, ele exorta o povo a confiar, não confie em lugares de idolatria. Não confie. No verso 5, ele fala, não busque a idolatria, mas a vida, ela está em Deus. O verso 12, ele vai falando aqui de Israel e Deus, onde no mesmo lugar sentarão no seu trono. Olha o que diz aqui o verso 12, diz assim, do capítulo 5, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impede que eles façam justiça ao pobre nos tribunais. Então, Deus está, talvez você fale assim, pastor, aonde está Deus? Deus continua no seu trono, ele está vendo tudo. E quando Deus levantar do seu trono, aí você vai ver. Você pode ter certeza disso, pastor, mas isso não acontece nos tempos de hoje. Os olhos de Deus
passa por toda a terra. E quando Deus se levantar para julgar, aí você vai ver o poder de Deus, né? Então, ele critica aqui a falsidade da adoração de Israel, os sacrifícios, os cânticos, as orações que são feitas sem sinceridade. E quantas são as pessoas que as suas orações, seus cânticos, são sem sinceridade? Então, como que Amós sabe disso, pastor? Como que Amós sabe tudo isso? Aqui, Deus está revelando para Amós como que o povo vivia. Deus aqui está revelando para Amós, e Amós está sendo boca de Deus e o canal da bênção, né? Então aqui, você sabe que Deus é o único que sonda o nosso coração. Deus sabe quando há sinceridade e também quando não há. Então, o verso 24 do capítulo 5 diz assim, olha que coisa gloriosa. Vamos ler aqui, diz assim: em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perennial. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos do deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregam o seu rei Sicut e Quimim, imagens dos deuses astrais, que fizeram para vocês mesmos. Por isso eu vos mandarei para o exílio, para além de Damasco. Então, essa é a profecia de Amós. Aqui muito forte o verso 24. Fala antes do juízo, né? O juízo é para conduzir a nação a um lugar de justiça. Então, o livro de Amós, aqui o capítulo 5 é muito forte. Então, ele vai denunciar aqui tudo o que está acontecendo, a autoconfiança de Israel, que na cabeça deles e dos seus líderes, que se entregaram ao luxo da vida e os prazeres, e eles exploravam, ignoravam a Deus. E isso aqui Deus, ele está revelando para Amós alertar o povo, mas mesmo assim não há arrependimento e o povo continua na mesma situação. O capítulo 6 é uma condenação direta à complacência desses líderes, os ricos de Israel. E começa assim, com um ai para aqueles que estão aqui em Sião e confiando em Samaria, que era um país rico, né? Um lugar rico. Diz assim, ó: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros, deixa eu arrumar aqui, sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Vão a Caune e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Gate. Então, quando nós lemos aqui esse capítulo, o capítulo 6, ele vai começando aqui com ai, e ele traz aqui esta palavra aos líderes, e esses líderes que vivem em palácios luxuosos, deitados em camas de marfim, comendo carnes de cordeiros, comendo do bom e do melhor, e se entregando às músicas, se entregando ao vinho, e eles se consideram irrepreensíveis, sem perceber que a destruição está muito próxima. Então, é muito forte, porque muitas das vezes, eu e você, nós podemos entrar numa bolha e a gente não está vendo que o juízo está chegando. Nós não conseguimos
perceber isso. No verso 6 diz assim, olha só, vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José, que é o povo. Então, vocês tomam vinho, vocês estão morando bem, mas vocês não oram, não intercedem pelo povo, não oram pelas pessoas, não está nem aí para as pessoas. Essa foi a exortação de Amós. Continua explorando do órfão, da viúva, continua explorando daquelas pessoas que não tem absolutamente nada. É uma verdade. Então, a conta chegou. Então, nós vemos isso aqui, a ruína de José, que representa aqui o povo de Deus, o sofrimento, a dor. Então, olha o que diz aqui no verso 7, que diz assim, capítulo 6, verso 7. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Vai vir um juízo. Vocês vão ser os primeiros. Vocês estão vendo a ruína, tudo isso acontecer. Mas a taça de vocês está cheia de vinho. Vocês vão ser o primeiro a ir para o exílio. E diz assim, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Os banquetes vão cessar. Porque eu falei e vocês não quiseram dar ouvido. E a condenação chegou. No verso 8, a condenação do orgulho de Israel. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela existe. Amém? Então, Deus entregou aquele povo ao exílio. O juízo chegou. A condenação chegou. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Aquele povo que vivia na arrogância, vivia pisando nas pessoas. O juízo chegou. Por isso que nós temos que ter um coração quebrantado para as coisas de Deus. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e saiba que nós vamos continuar assim. Vamos continuar assim nesta leitura da Bíblia. E lembrando a todos vocês que hoje, terça-feira, o culto do sobrenatural, a nossa campanha, Os Valentes se Vestem de Vermelho. Às 19h30, Avenida Guapira, 815, aqui na INVE, na Igreja Nação dos Vencedores. Eu aguardo por todos vocês. Deus abençoe a todos e até mais.